Olá, Amazonas! Estamos de volta agora para a aula de matemática. Quem vos fala aqui é o professor Emerson Marão, após a excelente aula do professor Denis de Língua Portuguesa. Vamos dar início agora às nossas aulas de matemática, lembrando que, neste primeiro momento, estaremos fazendo uma revisão dos conteúdos que são abordados com mais frequência, que são considerados prioridade para darmos continuidade aos conteúdos que estão por vir. Beleza? Então, vamos ver o nosso conteúdo de revisão de hoje. Então, para a aula de hoje, nós vamos dar início aí a uma revisão do conjunto dos números racionais, abordando em específico a operação de potenciação. Perfeito? Pois bem, então vamos ver aí a nossa definição clássica para potenciação. Então, no conjunto dos números racionais, a potenciação, qual é o conceito que nós temos? O conceito clássico de potenciação, que foi estudado lá com os números naturais, números inteiros, é essa daqui, A elevado a N vai ser igual a A vezes A, vezes A, vezes A. N vezes igual a B. Onde o A é igual à base, B, que é a resposta da operação, o resultado da operação chama-se potência, e N é o expoente. Então, cada um desses aqui tem a sua função específica. O A é o fator multiplicativo, o N indica o número de vezes em que esse fator será repetido, e B, que é a potência, é o nosso resultado, a nossa resposta. Então, de modo geral, como é que nós definimos a potenciação? A potenciação nada mais é do que uma multiplicação onde os fatores são iguais. Perfeito? Então, nós temos aqui nosso desenvolvimento aritmético, como foi visto lá com números inteiros, 5 ao quadrado, 5 elevado à segunda potência, é igual. Então, nós vamos ter aqui a base se repetindo de acordo com o valor do nosso expoente, que no caso aqui é 2, então eu vou ter 5 vezes 5, o resultado é igual a 25, que nós chamamos de potência. Assim como na operação da adição, o resultado é chamado de soma ou total, Na subtração, resta ou diferença. Na multiplicação, produto. Na divisão, quociente. E na potenciação, o nome do resultado é chamado de potência. Então, assim, na potenciação, todas as propriedades anteriormente estudadas, elas serão válidas também para o conjunto dos números racionais. Então, nós temos aqui potência com expoente zero. Então, nós temos aqui a base elevada a zero igual a 1. Por exemplo, 2 elevado a zero igual a 1. Então, da mesma forma que essa decorrência dessa propriedade funciona para números inteiros, ela é válida para números inteiros, também será válida para números racionais, ou seja, números em forma de fração. Então, se eu tenho 2/3 elevado a zero, isso daqui também é igual a 1. Isso é uma pergunta que também poderia ficar aqui para interatividade. Por que toda base elevada a zero é igual a 1? Uma boa pergunta. Então, eu vou deixar vocês pensando a respeito disso daí. Eu acredito que até o final da aula a gente possa matar essa charada aqui. Potência com expoente igual a 1. Então, toda a base elevada ao expoente 1 é igual a ela própria. Então, nós temos A elevado a 1, isso daqui é igual a A. Então, podemos também exemplificar aqui, para números inteiros. 5 elevado a 1, isso é igual a 5. Então, se eu tenho 3/5 elevado a 1, isso daqui também é igual a 3/5, ou seja, é igual à própria base. Então, toda a base elevada a 1 é igual a ela própria. Assim como nós podemos dizer também que toda a base tem um expoente imaginário igual a 1. Se eu tivesse aqui apenas o 6
isso daqui é a mesma coisa que 6 elevado a 1. Se eu tivesse 3 quartos, isso daqui é a mesma coisa que 3 quartos elevado a 1. Perfeito? Né? Potência, né? O expoente, né? Maior que 1. Então, se eu tenho a terceira, nossa base aqui, então significa que eu vou ter A que multiplica A, que multiplica A. Ou seja, eu estou multiplicando A por ele mesmo 3 vezes, correto? Então, a situação que temos aqui, para exemplificar, 4 a terceira potência. Então, eu tenho 4 que multiplica 4, que multiplica 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 2 sobre 7, 2 sétimos, né? Elevado à terceira potência. Nesse caso, nós elevamos tanto o numerador como o denominador à potência indicada. Então, significa dizer o quê? Que eu vou multiplicar 2 sétimos vezes 2 sétimos vezes 2 sétimos. Então, estou multiplicando a base por ela mesma, né? 3 vezes. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sempre multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou ter 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Então, nós temos aqui mais alguns exemplos dessa situação. Né? 3 quintos ao quadrado. Então, eu tenho 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Resolvendo as potências, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 4 sétimos elevado à terceira. Então, eu vou levar o numerador à potência indicada. Então, eu vou ter 4 à terceira. E o denominador também à potência indicada, 7 à terceira. Resolvendo as potências, 4 à terceira, 64. 7 à terceira, 343. 2 nonos elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, consequentemente, nós vamos ter também 9 ao quadrado, né? Sempre numerador e denominador. 2 ao quadrado, 4. 9 ao quadrado, 81. 5 sobre 2, 5 meios, elevado à quinta. Eleva o numerador à potência indicada. 5 à quinta sobre 2 à quinta. 5 à quinta, 3.125. 2 à quinta, 32. 6 quintos ao quadrado. Elevo o numerador e denominador à potência. Então, vou ter 6 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 5 ao quadrado, 25. 1/10, ou 1 sobre 10, elevado à quarta potência. Então, eu vou ter 1 elevado a 4 e 10 elevado a 4. Ora, toda base, né, unitária, independente do valor do seu expoente, vai ser igual a 1. Tenho 1 à quarta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. E aqui eu tenho uma potência de base 10, né? Se eu tenho 10 à quarta, coloco 1 e preencho com zeros em função do expoente da base. Então, se eu tenho 10 à quarta, significa que eu vou inserir 4 números zeros. Então, 10 à quarta é igual a 10.000. E a resposta fica sendo 1 sobre 10.000. Perfeito? Por consequência, nós temos as seguintes situações também. Isso daqui é muito importante, né? Para a gente reforçar. São as bases negativas, né? Então, existem momentos em que o resultado vai ser positivo e momentos que o resultado, a potência, vai ser negativo. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos base negativa com expoente par. Nesse caso, a potência será positiva. Então, nós temos aqui menos 5 à quarta, igual a mais 625. Detalhe, essa situação, essa regra operacional com sinal, ela é válida se a base estiver entre parênteses. Isso daqui é muito importante ser lembrado, que é uma situação totalmente diferente se eu tivesse aqui, ó, menos 5 elevado à quarta. Nesse caso aqui, apenas a base está sofrendo a ação do expoente. O sinal não. Então, nesse caso aqui, a gente conserva o sinal e resolve a potenciação. 5 à quarta, 625.
Observe que existe uma diferença muito grande entre essas duas situações, por conta do sinal de associação, que é o nosso parêntese. A próxima situação é quando nós temos aí uma base negativa com um expoente ímpar, correto? Então, lembrando, entre parênteses, base negativa, expoente ímpar, a nossa potência, né, o resultado da nossa operação será negativo. Então, eu tenho, por exemplo, menos 4 elevado à terceira potência. Então, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 4 à terceira, 64. Então, nós vimos também lá com os números inteiros, algumas propriedades, né? Propriamente dito, da nossa potência. Produto de potência de mesma base. Então, nós temos aqui A elevado a M, que multiplica A elevado a M. A N. Qual é o procedimento? Repete a base e efetua uma soma entre os expoentes. Então, eu tenho 2 à terceira que multiplica 2 à quarta. Repete o 2 e vou somar os expoentes. 3 mais 4. Isso daqui vai ser igual a 2 à sétima. Em algumas situações, vamos supor que você esteja desenvolvendo uma avaliação na qual pede que você desenvolva aí e resolva a expressão envolvendo propriedades da potência. Você pode ter aqui a seguinte situação, que peça, né, para que você calcule esse resultado aqui. Então, você teria 2 à sétima. Então, teria que multiplicar aqui o 2 por ele mesmo 7 vezes. Então, isso daqui daria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128. Só para reforçar mais a ideia aí da resolução. Então, nós temos aqui também a divisão de potência de mesma base. Tem um A elevado a M dividido por A elevado a N. Repete-se a base e, nesse caso, nós efetuamos uma subtração com os expoentes. Como temos aqui abaixo. 2 à sétima dividido por 2 à quarta. Repete-se a base, que é o 2, e vamos efetuar uma subtração entre os expoentes. 7 menos 4, 3. Então, eu vou ter 2 à terceira. Novamente, se pede, né, se você está desenvolvendo uma avaliação aí e a resposta já vem na forma de potência do produto, você teria que calcular isso daqui, né? 2 ao cubo igual a 8. Agora, se o item pede apenas para você aplicar a propriedade, o desenvolvimento termina aqui. Então, como podemos ver, né? Nós podemos aceitar a situação de que todas as propriedades da potenciação com números naturais, números inteiros, né, são válidas para os números racionais. De modo geral, para os números reais, né? Então, teremos, primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Qual é o procedimento? Repete-se a base e soma-se os expoentes. Então, se é válido para os números reais, os números inteiros, né, de modo geral, também será válido aqui para os números racionais. Então, eu tenho 2/3 que multiplica 2/3 à quarta, que multiplica 2/3 à quinta. Repete-se a base, que é o 2/3, correto? E efetua a soma entre os expoentes. 4 mais 5, 9. Observe que nesse caso aqui nós não estamos preocupados em calcular a potência. Nós estamos apenas aplicando o quê? A nossa propriedade. Então, na segunda propriedade, que é a divisão de potência de mesma base, qual é o procedimento? Repete-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, nós temos, por exemplo, 7/9 elevado à quinta dividido por 7/9 elevado à terceira. Repetimos a base, que é o 7/9, e efetuamos uma subtração entre os expoentes. Então, eu vou ter 5 menos 3. Portanto, isso daqui vai ser igual a 7/9, 5 menos 3, 2. Próxima propriedade, né? Potência de uma potência. Qual é o que nós vamos fazer aqui? Repete-se a base e multiplicamos os expoentes. Então, eu tenho aqui 7/9 ao quadrado, que está elevado à quarta potência. Repetimos a base, que é o 7/9, e multiplicamos os expoentes entre si. Então, eu vou ter 2 vezes 4. Repete-se o 7/9 e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 4, 8.
Perfeito? Novamente, estamos lembrando aqui que nós não estamos preocupados em calcular aqui a potência, e sim em apenas aplicar a propriedade. Quarta propriedade, potência cuja base é uma divisão ou um produto. Então, nesse caso, cada um dos fatores, né, deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Perfeito? Então, eu tenho 7 nonos, né, que multiplica 3 quintos elevado à quinta. Então, cada um dos fatores que compõem aqui a operação será elevado à potência de cada. A gente está admitindo aqui que o expoente, né, imaginário é igual a 1. Então, eu vou ter 7 nonos à quinta, que multiplica 3 quintos à quinta. Se vale para o produto, também vai valer para o quociente. 7 nonos dividido por 3 quintos vai ser igual a 7 nonos elevado a 5 dividido por 3 quintos elevado a 5. Base com expoente negativo. Nesse caso, o que nós fazemos? Nós invertemos a base e o sinal do expoente. Então, se eu tenho menos 7 nonos elevado a menos 3, então, para eu trabalhar com essa potência, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Quando eu mudo o sinal do expoente, invertemos a base. Observação muito importante, nós só invertemos o sinal do expoente. O sinal da base, ele continua o mesmo, ele é conservado. Sexta propriedade, base com expoente fracionário. Nessa propriedade, a base assumirá a função de radicando. O denominador do expoente passará a ser o índice do radical. E o número assume a função de expoente do radical, né? O numerador. Então, se eu tenho 3 quintos igual a 5, vai ser igual a raiz quinta de 3 ao quadrado. Então, observe que a base passa a ser o radicando, o denominador do expoente, índice do radical, e o numerador do expoente passa a ser expoente do radicando. Então, se eu sei ir, eu sei voltar. Então, se eu tenho uma base com expoente fracionário e transformo em um radical, o inverso também vale, né? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então nós temos aqui 6 elevado a 10 quintos, né? Vai ser igual a 5 raiz de 6 elevado a 10. Então nós só fizemos converter aqui, ó. A base passou a ser o radicando, o denominador o índice e o numerador expoente do radicando. Beleza? Muito bem. Agora que nós estamos de posse aí e revimos, né, esses conceitos e definições operacionais, vamos ver o que nos aguarda na nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, também conhecida como DLI. Então, quando eu falar DLI, vocês já estão sabendo que é a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Determine as potências das seguintes expressões. Letra A, 5 à quinta dividido por 5 à terceira. Letra B, menos 2 nonos elevado à terceira. Letra C, 3 ao cubo, que multiplica 3 ao quadrado. Observe que nesse caso nós estamos pedindo para que vocês determinem as potências, ou seja, vocês vão ter que me dar o resultado em forma de produto, já calculado. Questão 2. Aplique as propriedades da potência. Então, nesse caso, nós só vamos aplicar as propriedades, né? Na letra A, eu tenho 8 elevado a 1 sobre 2. B, 10 elevado a menos 3. E letra C, 4 oitavos elevado a menos 2. Queridos alunos, espero que tenham aí um bom desenvolvimento. Estarei acompanhando vocês aí pelo chat. Então, até a nossa interatividade.
bem, vamos agora para a nossa correção da nossa interatividade, da nossa dinâmica local interativa. Então, vamos voltar aí às nossas questões, né? Nós temos aí a primeira questão. Muito bem, vamos retornar aqui à nossa correção. Estava acompanhando aqui pelo chat ainda, o pessoal meio inibido ainda com relação aí, mas mesmo assim ainda tivemos aí a resolução de algumas questões. No entanto, estamos repassando aqui que não houve uma participação mais expressiva. Então vamos contornar essa situação, procurar participar mais nesse momento, para que a gente possa aí enriquecer mais as nossas aulas, beleza? Muito bem, vamos para a questão 1. Determine as potências, né, das seguintes expressões. Então, nós vamos calcular isso daqui, correto? Então, vamos ter aqui 5 a quinta dividido por 5 a terceira. Como se trata de uma divisão de potência de mesma base, repetimos a base, que é 5, e subtraímos os expoentes. Então, eu vou ter 5 menos 3. Isso daqui vai ser igual a 5. 5 menos 3, 2, né? 5 ao quadrado, 25. Lembrando que nesse caso a gente tem que calcular as potências, então, tá bom? B, menos 2, né? Nonos elevado à terceira. Então, lembrando, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, eu vou ter 2 à terceira e 9 à terceira. Menos 2 ao cubo é 8. Deixa eu... 2 ao cubo, né? 2 à terceira é igual a 8. 9 à terceira dá 729. Aqui, 3 ao cubo que multiplica 3 ao quadrado. Repete a base, que é 3. Soma os expoentes. Vai dar 5. 3 à quinta, 243. Correto? Na segunda questão, a gente só vai aplicar a propriedade. Então, nós vamos ter aqui 8 elevado a meio. Vai ser o mesmo que raiz quadrada de 8 elevado a 1. Como a gente omite tanto o índice 2 como o expoente 1, a resposta fica raiz quadrada de 8. Na letra B, eu tenho 10 elevado a menos 3. Sabemos que todo número inteiro tem um denominador imaginário igual a 1. Então, invertemos a base. Se eu tenho 10 sobre 1, eu posso ter 1 sobre 10. E invertemos o sinal do expoente. Se é menos 3, ele passa a ser agora apenas 3. O mesmo acontece na letra C. Invertemos a base, 8 quartos, né? E passa a ser um 2 positivo. Se vocês desejarem calcular isso daqui também, fica bacana, né? Se eu tenho 1 ao cubo vai dar 1, 10 ao cubo vai dar 1000. Aqui eu posso calcular esse quociente aqui, porque é uma fração aparente. 8 sobre 4 é igual a 2. E eu vou ter, então, 2 ao quadrado, que vai dar 4. Só para acrescentar aí os nossos desenvolvimentos. Beleza? Então, nós temos aí também aí o nosso gabarito, né? Também comentado, para que vocês possam aí... esse não foi muito rápido, não deu para entender. Então, nós temos aí o desenvolvimento do mesmo passo a passo aí, comentado, de cada questão. Na letra A, a resposta aqui do 25, né? E o comentário dela, né? 5 à quinta, dividido por 5 à terceira, é igual a 5 ao quadrado, porque subtraímos os expoentes, né? E 5 ao quadrado igual a 25. Na letra B, a resposta menos 8 sobre 729. Então, nós temos aí o passo a passo mais detalhado, né? Vamos pegar o menos 2 nonos e multiplicar por ele 3 vezes. Ele por ele mesmo 3 vezes. Então, vai dar menos, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Perfeito? E na letra C, nós temos aí, né? O 3 ao cubo que multiplica 3 ao quadrado. Repete a base, que é 3. Soma os expoentes. Então, vamos ter 3, 2 mais 3, 5. 3 à quinta, 243.
43. Na próxima questão, apenas para aplicar as propriedades, né? 8 elevado a meio vai ser igual a raiz quadrada de 8 elevado a 1. Como nós não escrevemos, né, nós omitimos, né, índice de radical 2 e expoente 1, a resposta fica apenas raiz quadrada de 8. Na letra B, nós temos 10 elevado a menos 3. Então, como foi falado anteriormente, toda base, todo número inteiro tem um denominador imaginário igual a 1. Então, eu vou ter menos 1 sobre 10 elevado à terceira. Calculando, né, vou ter 1 à terceira sobre 10 à terceira. 1 à terceira é 1. 10 à terceira é 1000. E na letra C, nós temos 4 sobre 8 elevado a menos 2. Então, para trabalhar com esse expoente negativo, nós invertemos a base. Então, o 4, que é numerador, passa a ser denominador. E o 8, que é denominador, passa a ser numerador. Aí, se quiser ir à frente, né, a gente calculou aqui a divisão de 8 quartos, que dá 2 elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Perfeito? Muito bem. Concluímos aí a resolução da nossa DLI. Espero que tenham gostado, né? E espero vocês na próxima oportunidade. Então, um bom dia, um bom almoço e até lá.